Na aula passada, nós já estudamos média, moda e mediana, né? Só que a gente estudou para dados não agrupados, ou seja, quando não tinha uma distribuição de frequência. Aqui a gente vai estudar a média e a moda para dados agrupados. A ideia é parecida, né? Só que o procedimento é diferente. E aí, ó, nosso primeiro tópico, média aritmética para dados agrupados. A média aritmética que a gente viu, que é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Mas a gente tem outras maneiras de fazer quando esses valores estão em alguma distribuição de frequência. E aí essa distribuição ela pode estar sem intervalo de classe ou com intervalo de classe. Vamos ver como é que funciona. Considere a distribuição relativa a 34 famílias de quadro de filhos, tomando para variável o número de filhos do sexo masculino. Aqui a gente tem uma distribuição de frequência, tem uma tabela, né? Aqui tem a idade dos filhos e aqui tem a quantidade, ou seja, com idade 0 tem 2 filhos, com idade 1 tem 6, com idade 2 tem 10, com idade 3 tem 12, com idade 4 tem 14. Se na distribuição de vocês não tiver essa coluna com xi, fi, ou fi vezes xi, aí vocês fazem. O que é isso? É eu multiplicar o valor que está aqui, que é o xi, pela frequência. 2 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 10 vezes 2, 20. 12 vezes 3, 36. 4 vezes 4, 16. Então, quando eu somar a frequência, tem que dar 34, né? Porque a pesquisa era com 34 famílias. E aqui eu vou fazer esse somatório do xi, fi. Quando eu fizer essa soma, 6 mais 20 mais 36 mais 16 dá 78. Então, o que é a nossa média para dados agrupados? A nossa média é o seguinte, ó. A média aritmética é dada por esse símbolo, esse ezinho aqui, a gente chama de somatório. Ou seja, eu vou somar todos os produtos xi, fi. Ó. Perceba que aqui tem um produto xi, fi, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro e aqui tem outro. Então, para calcular a média, eu vou fazer a soma de todos eles e vou dividir pela soma das frequências. Ó. Quem é a soma das frequências? 34. Então, eu vou dividir esse somatório por esse. O resultado obtido é a minha média. Ou seja, quem é a minha média? 0, mais 6, mais 20, mais 36, mais 16. Dividido por quanto? Dividido por 34. Essa soma aqui dá 78 dividido por 34, 2,29. Então é assim que a gente calcula a média sem intervalo de classe. E aí, só para entender melhor, vamos fazer um outro exemplo, né? Eu quero encontrar a média dos dados a seguir, que considera o número de aula perdida por uma turma de alunos em determinada semana. Então aqui a gente tem a nossa distribuição, né? Sem intervalo de classe. Não tem aquele intervalo que a gente faz, por exemplo, do 0 a 2, 2 a 4. Não tem, né? Então, número de aula, frequência. Se não tivesse coluna, você faz a coluna com xi, fi. Então, 8 alunos não perderam nenhuma aula, 10 alunos perderam uma, 12 perderam duas, 6 perderam 3. Quando eu fizer a soma da frequência, deu quanto? 18, 30 mais 6, 36. Aí, o que é o xi, fi? É eu somar, ó. Primeiro, 8 vezes 0 dá 0, né? Primeiro faz o produto, depois a gente soma aqui os valores. 10 vezes 1, 10. 12 vezes 2, 24. 6 vezes 3, 18. Então, esse somatório aqui dá quanto? 10 mais 24, 34, mais 18, 52. Aí, o que é a média aritmética? É a somatória desse produto, ó, xi, fi, dividido pelo somatório da frequência. Se você já tiver a tabela feita, nem precisa fazer essas contas. Por quê? Porque essas contas aqui são exatamente essas. Ó. Que é a nossa média. 0 vezes 8, que dá 0. 10 vezes 1, que dá 10, né? Aqui, ó. Mais 12 vezes 2, 24. 6 vezes 3,
18. Ou seja, é esse somatório, 0 mais 10 mais 24 mais 18, dividido por quanto? Por esse somatório. Só que esse somatório a gente já tem, que vale quanto? 36. Ou de uma maneira bem rápida, né? A gente fez a tabela, então é esse somatório dividido por esse, ou seja, é 52 dividido por 36. Então você escolhe a maneira de fazer. Se quiser colocar aqui na forma, coloca, se não, pode vir aqui direto para essa expressão, beleza? Aí 52 dividido por 36, 1,44. Então a média dessa distribuição é 1,44. Agora a gente vai aprender a calcular a média aritmética quando tem intervalo de classe na distribuição. Mas é bem parecido. Ó. Imagine que a gente tem essa distribuição de frequência. E aí perceba que agora a gente tem intervalo de classe. O intervalo é exatamente esses intervalos aqui, tranquilo? Que naquela outra questão não aparecia esses intervalos. Mas aí, ó, ela tem o quê? Ela tem a frequência absoluta, assim como na outra. Só que a frequência é desse intervalo e não de um único valor. Então, entre 150 e 154, ou entre 1,50 m e 1,54 m, tem 4 pessoas. Entre 1,54 e 1,58 tem 9. Nesse intervalo tem 11, nesse 8. Então, a gente já detecta que aqui tem intervalo de classe, beleza? Lembra que naquela lá a gente fazia o produto xi e fi, mas é porque o xi estava aqui e era um valor inteiro, né? Era um único valor. Aqui não, aqui é um intervalo. Só que esse intervalo, a gente vai pegar o ponto médio dele, que é o nosso xi. Quem é o ponto médio entre 150 e 154? Como é que eu sei? Eu vou somar o 150 mais 154 e dividir por 2, que dá 152. Ou então, se você perceber, a amplitude desse intervalo é 4, né? Porque 154 menos 150, 4. Eu vou pegar a metade dele, metade, 2. Então, 150 mais 2, 152. Quem é a metade entre 154 e 158? 156. Entre 158 e 162? 160. Então, o meu xi, quando tem dado agrupado, eu vou pegar o ponto médio desse agrupamento aqui, beleza? E aí, eu vou fazer também uma coluna com o xi, fi, ou seja, eu vou multiplicar agora ó, esse ponto médio pela frequência. E aí não mexo mais com o intervalo da classe. Então, 4 vezes 152, 608. 9 vezes 156, 1404. 11 vezes 160, 1760. E assim eu faço até o último valor. E aí o que me interessa? Lembra que a média é o somatório do x e fi dividido pelo somatório da frequência absoluta? Aqui continua a mesma coisa. A diferença é só que, em vez de pegar o intervalo, você pega o ponto médio dele, para ser o xi. Tranquilo? Então, quem é a média? Ah, a média é igual a esse, que é esse somatório, dividido por esse. Se eu somar tudo aqui, dá quanto? 6.440. Se eu somar tudo aqui, dá quanto? 40. Então, 6.440 dividido por 40, 161. Então, a média dessa distribuição é 161. Está aqui na terceira classe, beleza? Que está entre 158 e 162. Assim como a gente faz o cálculo da média para dados agrupados, mas sem intervalo de classe, a gente também pode calcular a moda. A moda é bem fácil de fazer. Ó. O que é moda? É o valor que mais aparece. Então, uma vez agrupados os dados, é possível determinar imediatamente a moda. Basta fixar o valor da variável de maior frequência. Então, imagine que aqui é a idade de alguns meninos, beleza? Ou seja, 2 meninos têm nenhum ano de idade, 6 tem 1, 10 tem 2, 12 tem 3 e 4 tem 4. Quem é a moda dessa distribuição? Perceba que não tem intervalo de classe, né? Tem só um valor aqui, ó, não tem o intervalo. Bem facinho, você vem aqui na frequência e vai olhar em qual classe que tem o maior valor. Perceba que o maior valor aqui é quanto? É 12. Então, se o maior valor é 12, eu vou olhar aqui, ó. A moda é o valor que acompanha
a maior frequência. Então, moda 3. Tranquilo? E aí, para calcular a moda, agora, quando a gente tem intervalo de classe, é bem fácil fazer também. Ó, a classe que apresenta a maior frequência é denominada classe modal. Então, da mesma forma que no exemplo anterior, a gente viu lá que onde tinha a maior frequência era onde eu tinha a minha moda. Com o intervalo de classe é a mesma coisa. Eu vou olhar a classe que tem a maior frequência. Essa classe é a classe modal. Pela definição, podemos afirmar que a moda, nesse caso, é o valor dominante que está compreendido entre os limites da classe. A única diferença é que você não vai ter um valor para moda, você vai ter uma classe ou um intervalo de classe. Então, o método mais simples para calcular a moda consiste em tomar o ponto médio da classe modal. Então, você vai lá e identifica em qual classe tem a maior frequência. Identificou a classe, você olha aqui e calcula o ponto médio dessa classe. Pronto, o valor que der é a nossa moda. E aí vamos para um exemplo. Imagine essa distribuição aqui e a gente quer calcular a nossa moda. Então, ó, sabendo disso, o que a gente vai fazer? Bem simples, ó, tá aqui a nossa distribuição. Perceba que a gente tem intervalos de classe, né? Então aqui é com intervalos de classe. O que a gente vai olhar? Ó? Vem aqui na frequência e vai identificar o maior valor. Onde é que está o maior valor? Ah, o maior valor está aqui, ó. O maior valor é 11, pois essa classe é a classe modal. Então, a moda está aqui no meio. Então, como é que a gente faz para calcular a média? A moda é só calcular o ponto médio da classe modal. De que forma? Assim, ó. Moda é igual ao limite inferior mais limite superior dividido por 2. Ou 158 mais 162 dividido por 2. Beleza? Isso dá 320 dividido por 2. Moda igual a 160 centímetros. Que é exatamente o ponto médio dessa classe. Beleza? Então, identifica a maior frequência. Aí você tem a classe. Faz o ponto médio do intervalo de classe. Esse ponto médio é a nossa. Para finalizar, né? Só mais um exemplo para ficar melhor. Imagine o seguinte, ó. O salário de 40 funcionários de um escritório está distribuído segundo o quadro ao lado. Calcule a moda do salário desses funcionários. Então a gente tem a distribuição aqui. E aí a gente quer encontrar a moda. O que a gente faz? Vem aqui na frequência, identifica qual a maior frequência. Ó, o maior valor que tem aqui é quanto? 15. Pois 15 é a maior frequência. Então, se 15 é a maior frequência, essa aqui é a classe modal, ó, que tem esse intervalo entre 500 e 600. Então, como é que a gente faz para calcular a moda? Ah, basta calcular o ponto médio dessa classe. Ó. De que forma? Limite inferior mais limite superior dividido por 2, ou seja, 500 mais 600 dividido por 2. 500 mais 600, 1.100, 1.100 dividido por 2, 550. Então, a média salarial desses funcionários é de R$550. Com isso, a gente encerra essa primeira parte de medidas de tendência central.